Então vamos lá, nossa aula hoje sobre São José. Vou falar um pouquinho sobre ele e um pouquinho também sobre a trintena que está começando hoje, né? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026 e o dia de São José é 19 de março, né? É o dia que a gente comemora mesmo São José, tem uma solenidade só para ele. E o dia dele é sempre no meio da quaresma, né? Mas isso significa o quê, né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente está aí nesse momento de penitência, mas também a gente pode ter devoção a São José, né? É, não é uma devoção obrigatória, tá? Não é obrigatório fazer a trintena de São José, nem novena de São José, nada disso, mas é uma devoção bonita, boa, por quê, né? Porque eu vou falar um pouquinho dele aqui. Inclusive, São José, olha só, ele sempre fica aqui na minha mesa de trabalho, porque ele é o patrono dos trabalhadores, né? Fica ele e Nossa Senhora aqui também comigo. Ele é o patrono dos trabalhadores. Então, quando a gente está trabalhando, é legal também a gente a gente oferecer, né, nosso trabalho para assim pedir para ele nos ajudar no nosso trabalho. Então, assim, falar um pouquinho de quem é essa figura que ficou até ele é até um pouco escondido. E por que, né, que se começou assim uma devoção vamos colocar aí de uns 2 séculos para cá, que começou a ter uma maior devoção a ele. Primeiro, ele é o pai adotivo de Jesus, né? Então, vocês imaginam que São José, junto com Nossa Senhora, ele que pegou Jesus no colo, ele que ensinou Jesus a falar, ele que trocou Jesus, né? Então, ele que se a gente for, né? Ele que ensinou tudo assim para Jesus a trabalhar. Jesus obedecia a ele. Jesus, que é Deus, obedecia a São José. Então, ele não é importante? Ele é muito importante na história da nossa salvação. Assim, falar um pouquinho particularmente por que eu desenvolvi essa devoção, né, a São José é o seguinte. Eu sou de família católica, de berço, né? E sempre eu tive muita devoção a Nossa Senhora, né? Desde nova, assim. Acho que é uma coisa mais natural, porque a gente fala, né, muito de Nossa Senhora, do amor da mãe, que é uma coisa mais acolhedora, né? E a gente nem fala nada, uma única frase, né, que ele fala. Então, Então, assim, durante toda a minha vida, eu era mais, assim, devoto, claro, tinha, né, tinha minha vida de fé, mas, assim, quando pensava, né, em algum santo, né, assim, sempre, embora Nossa Senhora, ela está acima dos santos, mas, enfim, eu tinha muito, assim, muito próximo de Nossa Senhora, e sou até hoje, e eu falo que ela que me trouxe até aqui, né, que me resgatou até, porque teve uma fase na minha vida que eu fiquei bastante afastada, inclusive, da fé. É, mas eu conheci, né? Claro que eu já sabia quem era São José, sempre soube, mas eu conheci, o São José começou a me chamar a atenção há uns 4 anos atrás, quando saiu um filme dele que se chama Coração de Pai, que eu não sei se vocês já viram, é um documentário que saiu nos cinemas e falava das devoções para São José no mundo inteiro. Então, tinha na Europa, na França, no Canadá, no México, assim, em vários países, pessoas que eram muito devotas, padres ou outras pessoas assim que precisavam se curar de doenças, pessoas que passaram assim muitas dificuldades, e todo tipo de problema financeiro também, perda de filho, sabe? Umas coisas assim bem, bem graves, assim. E, e aquele filme me chamou muito a atenção, até porque eu estava. Peraí, que eu estou tentando dar.
acho que foi, sei lá. Enfim, aquele filme me chamou muita atenção, porque eu estava numa época da minha vida, que eu vou contar uma coisa para vocês, né? Eu me casei na igreja há poucos anos, tá? Eu não era casada na igreja com meu marido, porque meu marido já tinha tido um casamento anteriormente. E, enfim, então eu era casada só no civil e tal, tive meus filhos e estava tudo bem. Só que quando eu comecei a voltar para a fé, né? Meu filho tem 16 anos, meu filho mais velho tem uma menina de 13 também. Quando meu filho entrou para começar a fazer primeira comunhão, catequese, né, de primeira comunhão, eu comecei a voltar para a igreja. Eu nunca deixei de ir, mas eu estava meio afastada, né? E eu já era casada e tal. Aí, nesse momento, foi até um pouquinho antes da quarentena e tal, eu comecei a fazer direção espiritual com o padre. Eu quis voltar, sabe? Eu queria viver a fé, né, junto com meu filho que estava voltando tava aprendendo, né? Ia entrar, né? Ia fazer primeira comunhão e tal. E aí, até que eu me toquei que eu não podia comungar. Por quê? Porque eu não era casada na igreja. E aí, enfim, aí esse padre me ajudou, depois um outro padre começou a me ajudar também, né? Porque foi muito difícil para mim, eu descobri isso. Olha só, eu até tinha tido lá atrás, eu tinha feito primeira comunhão, crisma, tudo, mas sei lá, ao longo da vida eu me afastei e eu não dei muita importância para isso. Até que nesse momento eu caí em mim e eu falei, gente, eu não tenho o sacramento do matrimônio. E aí eu fui falar com meu marido falou, não, imagina, de jeito nenhum, porque meu marido tinha tido um casamento anterior, e era ele que tinha que fazer um processo de nulidade matrimonial, tinha que ver se o casamento que ele tinha tido era nulo, não é que anula o casamento, é que o casamento tem que verificar depois de um processo jurídico, canônico, é super detalhado, assim, é uma coisa super difícil, inclusive, de fazer. Teria que verificar se na hora que ele recebeu o sacramento do matrimônio, se aquele sacramento teria sido inválido, né? Que a gente fala de nulo. Meu marido não queria ouvir falar de jeito nenhum e ficou assim alguns anos, tá? Ele não queria ouvir falar e eu sofri com isso, sofri muito com isso. Aí até que veio este filme do São José, né? E São José, o que que ele é, né? Qual que é a principal atribuição dele? Ele é o padroeiro das famílias, né? Ele é o exemplo de pai, ele é um exemplo de marido, né? Não que meu marido é bom, tá? Mas assim, né? São José, né? São José. Então, desde aquele filme, eu comecei a pedir para São José, né? Para ele me ajudar com essa questão. E tá, e aí logo depois, meu marido aceitou, né? Ele aceitou entrar com processo de nulidade, foi um negócio super longo, complicado e tal, e deu tudo certo, eu consegui me casar. Então, assim, ficou para mim uma devoção muito forte a ele, tá? Ainda mais agora, nessa época que falam da família, né? Carnaval. Carnaval, falaram que família, o que é para ir para a lata de lixo. E, gente, não é nada disso, porque as famílias são o quê? É a igreja doméstica. É onde se funda a nossa fé, a nossa sociedade, ela está baseada nas famílias. Tudo bem que tem famílias que são imperfeitas, né? Mas assim, mas tem coisas que são admissíveis, tem coisas que não são numa família, né? Mas enfim, Deus criou um homem e uma mulher e deles nascem filhos, né? E enfim, e aí essa é a base da nossa sociedade, é daí que vem os nossos valores principais. Então, eu achei assim muito propício eu falar disso agora, nesse momento, e explicar para vocês, então, falar um pouquinho sobre São José. Ele é padroeiro das famílias, né? Ele é também, a gente sabe que ele era carpinteiro, né? Então também se diz que ele é
ele é o patrono dos trabalhadores. Até por isso que tem duas datas, que até a KT me perguntou outro dia lá no grupo, né? Por que são duas datas? Porque a data dele mesmo é dia 19 de março, que é daqui a um mês. Por isso que a gente faz trintena, são 30 dias de oração com São José, que é o que eu vou explicar aqui para vocês como é que faz. Mas também, como ele, né, São José, ele tem muitos atributos e tem muitos milagres que são atribuídos a São José também, relacionados ao trabalho, relacionados à família e ao trabalho, como ele ensinou Jesus, né, a trabalhar, então também ficou como sendo dia 1º de maio o dia de São José operário, porque já existia o dia 1º de maio, que era dia dos trabalhadores, né? Então, nada melhor do que ter um patrono para o trabalho que fosse São José. Então, por isso que ele tem duas datas, mas a data principal mesmo é 19 de março. São José, nesse filme, né, assim, também, quando eu assisti, que me tocou muito, eu me dei conta, assim, eu falei, gente, ele é o guardião do Filho de Deus, né? E protetor da Virgem Maria também. Se não fosse por ele, naquela época, 2000 anos atrás, as mulheres, se elas ficassem grávidas e não tivessem família, elas eram apedrejadas até morrer, né? Então, ele era fundamental ali naquela família, sabe? E ele foi obediente, né? Então, até fala, né? Tem a oração lá de São José é obedientíssimo, né? Enfim, ele tem muitos atributos bons, assim, do bom marido, da boa figura do pai, né? E assim, se a gente não teve um pai assim, não tem problema, mas a gente tem um pai do céu que é, sabe, que é como assim, se fosse a figura humana de Deus, né? Quando a gente olha para São José, é para a gente ver o que? A figura humana de Deus, nosso pai, nosso Criador, sabe? E aí, depois que eu assisti esse filme e que eu quis começar a entender mais, né, saber mais sobre a vida de São José, comecei a pedir o meu milagre para ele, né, e ele me deu pouco tempo depois, né, não muito tempo depois, que era a graça de eu poder me casar, né, no religioso, né, de eu receber o sacramento do matrimônio. Eu fiquei amiga dele, vamos colocar assim. Então, eu falo que ele é meu amigo no céu e, ao mesmo tempo, ele é um pai espiritual. Ele é um pai espiritual, né, para todos nós. Inclusive, tem uma oração que eu faço também diariamente para São José desde então. O meu caminho aí com São José, depois de eu ter visto esse filme aí também, eu criei um grupo, igual a gente tem esse grupo de doutrina, eu criei um grupo também no Instagram que tem um livro, né, de um padre que ele escreveu que se chama assim, 3 meses com São José. Então eu já fiz os 3 meses com São José. É um livro de ficção que um padre escreveu baseado no que teria sido a vida de São José, e ele assim, é uma ficção, tá, gente? Assim, ele imagina, ele escreveu ali o que São José poderia ter conversado com Nossa Senhora, as preocupações de São José, sabe? A obediência dele, né? Imagina, eles estão lá, tá tudo bem com eles, e de repente aparece um anjo e fala assim: José, levanta agora e foge com a família para o Egito. E ele vai e ele foge com a família do Egito. Aí depois, um tempo depois, aparece em sonho de novo o anjo, fala: José, volta com a família para Nazaré. Ele vai, entendeu? Não, que homem que faria isso, né? Então, enfim, então esse livrinho teve os 3 meses em São José, que é esse livro aqui. Vou deixar depois na descrição, tá? Do vídeo, que é muito legal de se fazer. Esse daqui começa, tem a data, né? Assim, todas essas devoções que eu vou falar agora para vocês, não precisa necessariamente começar numa data específica. Você pode fazer em qualquer época do ano. Se você não quiser fazer agora, você pode fazer mais para frente, tá? Mas é legal a gente fazer para
finalizar na data do santo, né? Porque aí a gente vai ter feito uma caminhada com ele, sabe? Então, assim, esse 3 meses com São José, para quem quiser fazer na data, começa em dezembro, tá? Porque daí acaba dia 19 de março. Mas, se não, você pode fazer em outro momento também. É uma história de ficção, só que é muito bonito. Eu me emocionava, às vezes eu até chorava com as histórias que estão escritas. Você lê uma história por dia, assim, sabe? É bem curtinho, bem bonitinho. Eu também fiz a consagração a São José, que isso daqui é feito também normalmente 30 dias antes do dia de São José. Então, hoje, a gente poderia começar ou a consagração ou a trintena, tá? Mas eu só vou indicar, só para vocês saberem que existe, né? Porque vai que vocês se identificam com São José também, querem pedir os seus milagres aí para ele, né? Então, para vocês saberem que existe, esse livro aqui é um livro bem grande, tem muitas orações para se fazer, sabe? Mas vocês podem fazer uma por ano, ou enfim. Eu fiz tudo de uma vez, porque assim, eu estava muito amiga dele, assim, sabe? Nessa minha época aí. E além disso, a gente tem essa trintena. A trintena, o que que é? Então, são 30 dias, começando, até poderia ter sido iniciado ontem, que foi dia 18, né? Porque aí você acaba dia 18 de março, e aí no dia dele você já acabou, né, de fazer. Mas eu gosto de acabar no dia, sabe, do santo, daí eu também vou à missa, procurei a missa no dia, né. Eu acompanho essa trintena, que, assim, são orações, na verdade é a mesma oração que você faz todos os dias, durante 30 dias. Eu vou mandar escrito também para vocês, mas eu gosto de acompanhar no YouTube com um padre que se chama Leonardo Wagner. Eu não sei se eu sei colocar na tela, assim, depois, o link, tá? Eu vou tentar, senão eu vou deixar na descrição do vídeo, depois lá no YouTube, essa trintena que ele faz. E aí tem o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, assim, enfim, até o dia 30. Ele lê a mesma oração todos os dias. Você faz o seu pedido também, né, relacionado à família, ao trabalho, né, ao marido, né, ou o marido que você gostaria de ter, você pede, São José, manda o meu marido, sabe? Como você, sabe? Enfim. E aí você faz essa oração todos os dias até chegar no dia dele. Tá? E aí, esse padre, o padre Leonardo Wagner, ele faz essa oração e aí depois, no final, ele sempre conta alguma história de alguém que recebeu alguma graça fazendo essa trintena. Eu também gosto tem uma santa que eu também gosto muito, que eu falo que ela é minha amiga também do céu, que é a Santa Teresa d'Ávila. A Santa Teresa d'Ávila, ela é uma santa lá do ano 1500, mais ou menos, né, século XVI, espanhola, ela era muito mística, que a gente fala. Por quê? Porque ela entrava numa comunhão tão profunda com Deus que ela até flutuava quando ela rezava. E tem vários relatos disso, assim. E ela tem vários escritos, vários livros super bonitos, né? Um deles Não, eu ia confundir com a outra Teresa, porque tem a de Santa Terezinha também. Tem a Santa Terezinha do Menino Jesus, ela é outra santa, tá? Essa é a Santa Teresa d'Ávila, que ela escreveu Castelo Interior. É difícil de ler, não é livro fácil, mas enfim. E ela falava assim, ó, ela falava assim: não há nada que eu tenha pedido para São José que eu não tenha recebido. Não tem nenhuma graça que eu não tenha alcançado. E todos os conventos que ela reformou, porque Deus pediu para ela, claro, pediu para ela assim, ela conversava com Deus no coração, né, na oração dela, que era tão profunda, né? Então Deus pediu para ela reformar os mosteiros lá da Espanha naquela época. E aí todos os mosteiros que ela conseguiu mesmo, era uma coisa assim muito difícil, porque era a época até da caça às bruxas, enfim.
ela dedicava todos os mosteiros que ela reformou a São José, né? E muitas pessoas, até no trabalho, também falam: eu vou ter como sócio São José, para ele cuidar das minhas finanças, né? Tem muitas histórias legais. Então, meninas, é isso, né, que eu queria falar um pouquinho de São José. É no meio da quaresma, né? Uma coisa que eu queria destacar aqui. É no meio da quaresma. A quaresma, se você estiver fazendo muitas coisas, muitas penitências, muitas orações para a quaresma, você talvez não caiba nesse momento você colocar mais uma oração, tá? Então, cada uma que vai discernir aí se cabe ou não fazer a trintena de São José. Não é obrigatório, repito, é por uma devoção particular, né? E pode ser feito em qualquer momento. Não precisa iniciar hoje, pode ser depois. Eu até ia colocar no grupo todos os dias, mas eu acho que eu não vou colocar, eu vou só indicar como é que faz, aí cada uma vai lá no YouTube, no seu horário, se você achar que você deve, se você quiser, né, ficar mais amiga de São José, enfim, você vai lá e faz, tá? Não é para ficar assoberbada com mais uma coisa, mais uma oração, mais uma penitência, né? A gente tem que viver a nossa vida também. A gente tem nossos filhos, nosso trabalho, nossos amigos, a gente tem nossa vida, né, para fazer. Então, para viver, né? Então, assim, tem que ver o que encaixa, o que não encaixa. Mas aqui só, né, um pouquinho de quem foi esse grande santo, que né, que ele intercede por nós também. Eu falo que ele é um pai espiritual. Tem uma oração que eu faço todos os dias, que eu rezo para o meu marido até hoje, né? Mas, enfim, que eu vou colocar também para vocês, que vocês podem rezar para ele. E vão aí desenvolvendo, conhecendo mais ele aí ao longo do tempo. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem contar, compartilhar alguma Carol, coisa? Oi? não, só uma dúvida. Você acha que quem está fazendo tipo as coisas da quaresma, não sei o quê, faz isso antes ou depois? Assim, se eu quiser tentar incluir assim nas minhas orações, só para eu estar me organizada, porque eu tenho uma ligação grande com São José por causa do trabalho, né? Não sei se eu contei para você, mas quando eu estava querendo trocar de trabalho, eu tenho uma amiga que nasceu no dia de São José. Uhum. E aí a gente estava super infeliz, né, no trabalho, e aí eu falei, vamos na igreja de São José, que era o dia do aniversário dela, né? E aí a Uhum. gente foi lá na igreja no centro, e quando eu estava lá, me ligaram, né, do lugar que eu fui trabalhar, eu amei, né, antes desse meu emprego agora. E até hoje essa minha amiga voltou a trabalhar comigo, a gente está super feliz, né, realizados no trabalho, assim, eu sou muito grata a São José, tenho ele, antes eu tinha na minha mesa, agora eu não tenho mais mesmo, mas eu tenho a fotinho dele lá, o santinho. É, Então, ele é então aí, maravilhoso, São José. não, para o trabalho ele já resolveu, agora vamos ver se não resolve para o outro lado, né? É, Vou tentar, né? Então, mas eu gosto muito da oração dele antes do trabalho, né? Que tem no devocionário da Clara, da Ana Clara, que é muito, muito legal. E é. aí você acha que eu faço, tipo, faço da quaresma, leio o que eu tô fazendo, aí depois faço a dele? Então, vê aí ao longo do seu dia, de repente você não precisa fazer tudo de uma vez, né? As Divide, né? orações e penitências da Tá, quaresma. O ideal até é que você põe um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho antes de tá, dormir, ou sei lá, por exemplo, não, após o almoço, todo dia eu tenho um tempinho livre que eu consigo fazer uma oração. É 10 minutos essa trintena. 10 minutos só. E ainda se você tá. colocar acelerado no YouTube, fica mais rápido um pouquinho ainda, mas é uns 10 minutinhos, né? É, eu não sei, eu Vou penso isso tentar às vezes, sabe? Às encaixar vezes no num meio outro do dia, você horário. fazer É, pequenas pausas, não, sim, acho que. Ou entendeu? então acordar e fazer, né? E depois deixar as outras mais ao longo do dia, né? Que eu já estou É, fazendo, né? Então, pode ser. pode ser. Tá, Assim, o que eu queria priorizar é isso, assim, ó, a tá bom. prioridade é a quaresma, né? Nesse momento.
Mas também a igreja, o São José, ele é o patrono universal da igreja, desde 1870, se eu não me engano. Porque até então ele era um santo que não se falava tanto assim nele, sabe? Ele foi a devoção a ele foi crescendo ao longo do tempo, né? Até porque também no início da igreja tinha que se entender quem foi Jesus, quem foi Nossa Senhora, né? Então assim, até o entendimento da nossa fé também vai amadurecendo assim da igreja, né, como um todo, que somos nós, assim, vai amadurecendo conforme o passar do tempo. Mas o dia dele é no meio da quaresma. Então, assim, pelo menos no dia dele é legal a gente tentar ir à missa, né? Conhecer mais São José. Olha, você vai adorar se você fizer isso aqui um dia, o 3 meses com São José. Já vou comprar, eu comprei o 9 meses com Maria, Carol. Agora É a chegou mesma hoje na minha coisa do casa. 9 meses com Maria. Aí é o mesmo padre, inclusive, que escreveu. Ah, então já vou comprar esse. É Já super vou bonito. comprar. E tem um outro livro também, que também é sobre ele, que se chama A Sombra do Pai. Ah, manda Tá? tudo Que para é mim, Carol, por lindíssimo favor. também. É muita coisa, não é para vocês fazerem tudo, gente, tá? Não é para fazer tudo, é para priorizar, porque senão a gente começa a fazer uma coisa né? Mas Mas esse 9 meses com Maria, não várias pessoas já sei, me falaram também. Aí eu vou fazer, mas aí depois eu vou fazer o do é, São José. Vou fazer em dezembro eu isso, vou fazer esse, mas eu vou fazer o da Maria, isso. que eu já comprei. E aí também começa só depois da quaresma, né? Acho que é bem no finalzinho da quaresma. Então, acho que Tem um dia também é lá para 25. começar Acho que é de Nossa 25 o Senhora, dia. que eu não lembro. Isso, É, enfim. tá. Obrigada, Carol. Então Foi tá, ótimo. meninas. Então, ó, vamos ficando por aqui, que hoje era mais rapidinho mesmo. E que Nossa Senhora nos ilumine, São José também nos abençoe. Ah, deixa eu só contar uma coisa. Quando eu faço meus pedidos para São José, eu escrevo bilhetinho assim, ó, papelzinho, tá vendo? E eu coloco embaixo da imagem dele, com o que eu quero. Ah, eu nunca fiz Até, isso, ó, vou fazer. até alcançar, tá? Tá Eu bom. deixo aqui. Eu faço Tipo, virar o isso. Santo Antônio de cabeça para baixo, né? Essas coisas assim, né? Coitado do Santo Antônio. Não, pede para São José o marido, Eu vou pedir, tá Carol. bom? Tá bom. Então, gente, Obrigada. boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Um Beijo. beijo. Tchau, Carol.